Olá, minha gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem, com saúde, tranquilo, como também felizes. Estamos aqui em mais uma semana, em mais uma segunda-feira, né? Para continuarmos aí dando sequência às nossas aulas remotas, tá? Porque aprender sempre é importante, independente de como seja, de que forma seja, né? Então, a forma que nós encontramos é essa, então vamos nos esforçar para continuar aprendendo. Então estamos aqui em mais uma segunda-feira, hoje dia 16 de novembro, e nós vamos continuar discutindo um pouco sobre um dos principais componentes da nossa crosta terrestre, que é o nosso amigo, muito importante, na minha humilde opinião, o alicerce da terra, chamado de solo. Então já faz com essas 3 aulas que nós estamos discutindo esse assunto extremamente importante. Na aula passada nós falamos sobre as características do solo, né? Nós vimos que de acordo com a sua formação, de acordo com as ações que ocorreram sobre aquele solo, esse solo ele pode apresentar basicamente 4 grandes características básicas e muito importantes, que são, por exemplo, a permeabilidade do solo, né? O que é a permeabilidade? Nada mais é do que a capacidade do solo de absorver água mais rápido ou menos rápida, né? A porosidade do solo, que a gente pode levar em consideração porosidade como sendo os espaços que ficam entre as partículas que formam o solo, né? Já que o solo é formado por um conjunto de partículas, né? Como também a sua textura, tá? Então, de acordo com a porosidade, de acordo com a permeabilidade, né? Você pode ter um solo com a textura mais grossa, com a textura mais fina. E uma outra característica importante do solo é a sua coloração. Dependendo da sua origem, dependendo de que cor for a rocha que deu origem àquele solo, já que os solos, como a gente já viu, se originam das rochas, ele pode apresentar uma coloração esbranquiçada, uma coloração avermelhada, uma coloração amarelada, e quando ele recebe muita matéria orgânica, restos de animais e de plantas que foram decompostos, ele pode apresentar uma cor escurecida, conhecida como terra roxa ou terra preta, por exemplo, como foi mostrado na aula passada. Seguindo a nossa discussão, minha gente, hoje vamos falar sobre uma outra informação muito importante sobre os solos, que são os tipos de solos que nós podemos encontrar no nosso querido Brasil. Para nós termos uma ideia, pessoal, o Brasil ele é um país que tem uma grande quantidade de tipos de solo. São uma imensa quantidade de tipos de solo. Nós somos agraciados em ter uma grande variedade de tipos de solo. Porém, hoje, nós vamos frisar, nós vamos lembrar, reconhecer ou conhecer os 3 principais tipos de solo. Respeitando o quê? Primeiro a sua textura e depois a sua composição. Tá? Por quê? Os pesquisadores, cientistas que trabalham com solo, como por exemplo os agrônomos, os engenheiros florestais, os engenheiros civis que trabalham com solo, os podólogos, que são aqueles que trabalham com solo, eles utilizam inúmeras formas para classificar os solos e chegar a determinadas características. Com isso, eu posso escolher uma característica para ajudar a classificar os solos. Eu posso escolher, por exemplo, a textura. Levando em consideração a textura, eu posso classificar os solos do Brasil e do mundo de forma bem básica em 3 tipos. Um solo arenoso, um solo argiloso e um solo siltoso. Isso de acordo com a sua textura. Relembrando o que é textura. Textura nada mais é do que relacionado a tamanho dos poros e a permeabilidade do solo. Ele pode ter uma textura mais grossa quando ele tem partículas maiores, é muito poroso e é bom drenador, ele drena muito bem. Ele pode ser intermediário quando ele tem umas partículas menores, os poros são menores e a água vai infiltrar de forma mais devagar. Ou ele pode ser fino, quando as partículas são muito pequenas e quase não existe espaço entre elas. Esses solos têm uma dificuldade de drenagem. Por exemplo, o solo arenoso é um solo que possui uma boa porosidade, grandes poros, porque as partículas que o formam são grandes, e ele também é um solo que é muito bom em termos de permeabilidade, ele consegue drenar muito rápido a água. Tá? Então, por exemplo, se você pega aqui um solo
arenoso, você pode perceber que existem muitos espaços entre as partículas. Isso quer dizer que facilmente a água vai passar por aqui, né? Então, um local com um solo como esse, dificilmente ele vai alagar. Dificilmente vai acontecer um alagamento, porque a água vai conseguir infiltrar no solo. É por isso que é importante se conhecer as características do solo. Por exemplo, você vai querer construir uma casa num local onde alague ou onde não alague? Possivelmente onde não alague. E onde é o local, ou qual é o tipo de solo que tem que ter aquele local que seja propício para a construção de uma casa? Um solo arenoso. Por quê? A possibilidade desse solo vir a se encharcar e causar inundação é muito pequena, porque a água vai passar rapidamente aqui, porque ele é muito poroso e tem uma textura grossa, tá? Exemplo de solo arenoso, o próprio nome já diz, areia. Quando a gente analisa o outro tipo de solo, um solo argiloso, isso já muda. Um solo argiloso, pessoal, ele vai ter a permeabilidade intermediária, tá? Ele vai fazer com que a água infiltre, só que a água vai infiltrar de forma mais devagar, porque as suas partículas são bem mais finas, né? Então vocês podem ver aqui embaixo que quando a gente não observa poros e espaços entre as partículas do solo. Consequentemente, quando a água bater aqui, ela vai demorar um pouco para infiltrar. E esse pouco que ela demora pode causar uma inundação. Então, em locais, por exemplo, que tenha um solo do tipo argiloso ou siltoso, a drenagem ela é dificultosa. Consequentemente, há uma maior possibilidade de ocorrer enchentes e inundações, tá? Então, a partir da sua textura, eu consigo classificar os solos em 3 tipos básicos, tá? Existem outros. Básicos são o arenoso, bom drenador, tem uma boa permeabilidade, muito poroso, textura grossa. Argiloso, ele vai ter uma permeabilidade intermediária, a água infiltra, só que demora um pouco, partículas finas e pouco poroso. O solo siltoso já vai ser um solo pouco permeável, a filtração da água vai ser muito lenta, então há uma possibilidade maior de alagamento no local que tem esse tipo de solo, né? E os poros vão ser muito diminutos, por isso que a água demora a infiltrar, tá? Então, nós também podemos classificar o solo de acordo com a sua composição, pessoal. Analisando a composição do solo, eu também consigo classificar ele em 2 tipos. Os solos orgânicos ou humosos, tá? Que são solos que são formados por restos de matéria viva ou matéria orgânica, melhor dizendo, em decomposição. São solos ricos em decomposição, solos muito raros, tá? Muito difíceis de encontrar, mais ou menos parecido com esse tipo de solo que a gente pode ver aqui em cima, um solo um pouco mais escuro, tá? Então, um solo rico em matéria orgânica, muito bom para a agricultura, para o desenvolvimento da agricultura, porque no que se planta ali, a maioria das culturas vai conseguir se desenvolver, porque tem muito nutriente. E os solos minerais, que são aqueles solos que são formados basicamente apenas pela decomposição das rochas, tá? Pelo desgaste das rochas, que é a maioria dos solos do Brasil, tá? Como eu falei no início, o Brasil ele possui uma grande variedade de solo, uma imensa variedade de solo, tá? De acordo com o sistema, né, de identificação dos solos do Brasil, né, o sistema que vai identificar os solos do Brasil, o SIBCS, o Brasil ele possui em média mais de 200 tipos de solo. Porém, um tipo de solo ele é predominante, ele é preponderante na maioria das regiões do Brasil. É um solo chamado de latossolo. O nome dele é latossolo. O latossolo ele é encontrado na maioria das regiões do Brasil. Na região norte, na região nordeste, na região sudeste, centro-oeste e sul, eu encontro os latossolos. Tá? E qual é a característica, professor, desse latossolo? Primeiro, ele é um solo com decomposição mineral. Basicamente, ele é de composição mineral. Tem pouca composição orgânica. Ele é um solo profundo. Isso quer dizer que ele é um solo velho, pessoal. Quanto mais profundo o solo é, mais velho ele é. Então, se ele é um solo profundo, ele é um solo antigo, que foi formado há milhões e milhões de anos atrás. Tá?
Ele é um solo de alta permeabilidade. Isso quer dizer o quê? Ele é um solo que tem uma boa drenagem, pessoal. O que significa isso? A água se infiltra rapidamente nesse solo, tá? E ele tem normalmente uma cor vermelho amarelada ou um vermelho meio claro, tá? É uma característica aí importante desse latossolo. Esse latossolo, pessoal, ele em termos de textura, ele é uma mistura entre um solo arenoso com um solo argiloso, formando um outro tipo de solo chamado de solo argilo-arenoso, que é uma mistura, de solo arenoso com solo argiloso. Então ele tem algumas características do arenoso, como por exemplo, uma alta permeabilidade, né? Uma característica do arenoso, e também ele tem uma característica do argiloso, que é a cor avermelhada. Normalmente os solos argilosos têm a cor meio avermelhada devido a ser rico em ferro, tá? Então esse é a nossa conversa de hoje sobre os solos, né? Hoje nós falamos sobre os tipos de solos, ok? Espero que todos tenham entendido bem esse tópico, tá, pessoal? Qualquer dúvida é só entrar lá no privado que a gente vai tirar essas dúvidas, ok? Não deixem, minha gente, de fazer essas atividades. Eu estou vendo que os sextos anos estão deixando muito a desejar, não estão desenvolvendo as atividades. Façam um esforço, eu sei que está sendo difícil, mas façam um esforço para desenvolver essas atividades, porque é importante para mim, como também é muito importante para vocês, a gente manter essas atividades em dia, tá? Então espero que todos permaneçam bem, com saúde, continuem se cuidando, tá, minha gente? A pandemia não passou, continuem andando de máscara, continuem higienizando as mãos e evitando aglomerações, tá? Então, tudo de bom para vocês, uma ótima